foi o incêndio que se iniciou exatamente na vila, na aldeia do Sargueiro, que depois percorreu toda uma parte das nossas freguesias no Alto Concelho e foi no sentido do Concelho de Gouveia. Entretanto, iniciou-se um outro incêndio na zona de Oliveira do Hospital, em concreto nas nossas freguesias de São Domingos e Folhadosa, isto de volta das 10 da manhã, que percorreu também uma imensidão de freguesias daquilo que a gente chama as terras-cheias e que nessa circunstância tomou uma velocidade, diria, vertiginosa, não poupando, ao fim e ao cabo, bens e, por outro lado, criando um conjunto de situações em termos patrimoniais, em termos empresariais também e muito em termos agrícolas. O que acontece em termos de final de tarde é que há um terceiro foco de ignição na parte sul do nosso concelho, que nós teremos a oportunidade de poder visitar com sua excelência, e que foi exatamente aí que gerou as tais 2 mortes que nós até o momento registramos em termos do nosso concelho e que, sem dúvida nenhuma, nós poderemos ao fim e ao cabo trazer, em termos de dias de hoje, situações de incêndio completamente diferentes daquilo a que nós estávamos habituados e até pensávamos que naquilo que havia acontecido em todo este período que a gente chama de época de incêndios, estávamos praticamente incólumes no contexto daquilo que foi todo este espaço temporal e eis que, se não, estes 2 dias e mais algumas horas acabaram por nos trazer aquilo que foi toda esta problemática que só teve o seu término na manhã já do dia de terça-feira e também com a chegada das chuvas. Foi para toda a nossa comunidade, se eventualmente aqueles que foram os heróis no teatro de operações, os bombeiros, a própria Guarda Nacional Republicana, tudo aquilo que são os colaboradores do próprio município, aquilo que é a própria segurança social, em termos de pessoas que também colocaram no terreno, e essencialmente a população, toda a comunidade que soube reagir em termos deste infortúnio e muitas vezes fazendo das fraquezas forças e lutando até à exaustão, muitas vezes até naquilo que foi a impossibilidade de ter os homens de paz consigo no acompanhamento do próprio incêndio, porque, convenhamos, aquilo que foi o lavrar dele por todo um território vasto como é o nosso, com dificuldades acrescidas por via da própria orografia, trouxe exatamente a impossibilidade de nós podermos cobrir toda esta área em termos de meios. Os meios eram aqueles que foram, sabemos que nestas circunstâncias são sempre escassos, mas a verdade é que se nós multiplicássemos estes meios por muitas próprias condições meteorológicas que se verificaram, a própria evolução em termos de rapidez do próprio incêndio, com certeza que em termos de consequências finais não seriam muito diferentes daquelas que aconteceram. É evidente que nestas questões de solidariedade que muitas vezes acontecem entre os territórios e as suas gentes, e estou a falar em concreto quando estas coisas acontecem ou em termos do Concelho de Ceia, ou de Oliveira do Hospital, ou de Nelas, ou de Gouveia, aquilo que é normal acontecer é exatamente nós darmos as mãos uns aos outros e ajudarmos. Infelizmente, isto foi um problema que aconteceu em simultâneo com todos nós e, portanto, essa capacitação foi efetivamente inócua, dado que cada um tentou, ao fim e ao cabo, resolver a sua própria situação, porque, infelizmente, eu tenho que aqui dizer, o que aconteceu em concelhos que connosco fazem fronteira foi ainda muito mais violento, não digo, ou não diria simplesmente em termos patrimoniais, mas naquilo que foram as consequências relativamente a perdas humanas. E nessas circunstâncias, os incêndios foram em final de tarde, nem sequer tiveram, digamos, um espaço temporal tão grande quanto nós, efetivamente, aqui o tivemos. Os meios aéreos estiveram connosco só no início da manhã, os ventos eram muito fortes e também eles tiveram que abandonar o teatro de operações. E outro problema que, na verdade, aconteceu foram as questões das comunicações, que a partir praticamente do final da manhã nós deixámos de as ter, quer no famoso Ciresp, quer exatamente
naquilo que foram também as comunicações por via das comunicações móveis, e isso foi, sem dúvida nenhuma, também mais uma dificuldade acrescida naquilo que foi a coordenação, portanto, de meios, naquilo que eram muitas vezes a assistência que se queria ter em termos muito pontuais, tentando fechar a malha e encontrar soluções para os múltiplos problemas que nós tivemos. De uma maneira geral, quer dizer que estamos vivos, estamos disponíveis, quer aquilo que é a comunidade civil, naquilo que são as suas diversas vertentes, mormente também na própria componente empresarial, há disponibilidade para continuarmos em frente e há, desde, diria, do primeiro, ou desde o momento em que o fogo cessou, nós disponibilizarmos equipas do município para estarmos a fazer levantamento esse que, em comunhão, está a ter também o serviço da própria Comissão de Coordenação da região Centro, e estando, ao fim e ao cabo, direcionado para 4 situações específicas, aquilo que são as questões agrícolas, aquilo que é o campo das pessoas e bens, a parte empresarial e também a componente de infraestruturas. Tudo direcionado para aquilo que são um conjunto de candidaturas que podem ser direcionadas exatamente neste mesmo sentido, muito em comum com aquilo que já havia acontecido nos incêndios de julho e agosto no nosso país. É evidente que as equipas destas diferentes estruturas estão neste momento mais capacitadas para poder fazer, porventura, melhor e até em espaços temporais mais curtos. E nessa circunstância, aquilo que nós desejamos e aquilo que estamos a trabalhar é para que nos próximos 15 dias, 3 semanas, toda esta máquina possa estar direcionada não só naquilo que é muitas vezes a questão dos diagnósticos e do levantamento das consequências dos incêndios, que nós portugueses somos sempre muito bons no que diz respeito a isso, não somos muitas vezes tão bons naquilo que é a implementação e na implementação de questões efetivamente práticas que vão ao encontro daquilo que seja a solução para os problemas. É evidente que, e do meu ponto de vista, as coisas não deverão ser exatamente somente retomadas no sentido de repor aquilo que acontecia no momento anterior. Em termos de futuro, o olhar terá que ser feito de uma forma muito diferente. Nós temos áreas ardidas, significa que temos que fazer o controle no que diz respeito à erosão, no que diz respeito ao controle das linhas de água, no que diz respeito àquilo que são as componentes de infraestruturas, mas é evidente que temos que também desenhar aquilo que sejam planos no sentido seguinte, para podermos tornar o território e também a paisagem mais resiliente e mais resistente no que diz respeito às questões do fogo, num respeito grande pela natureza, num respeito grande também por aquilo que é a competência sob o ponto de vista concorrencial da nossa economia, mas também com muita atenção àquilo que são as alterações climáticas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma ocasião triste para aqui vir, mas de todo modo é uma honra estar aqui neste município e estar aqui neste espaço de Conselho. Eu gostava de, antes do mais, de saudar na sua pessoa e todos os autarcas aqui presentes, as populações deste município, nomeadamente pela forma como enfrentaram uma situação que foi muito dolorosa, muito difícil e totalmente inesperada, nova para a vida das pessoas. E, nesse sentido, provaram uma coragem, uma determinação e uma solidariedade que, por aquilo que me diz, continua presente e é sistemática nesta resposta em termos de apoio àqueles que tiveram maiores sacrifícios ou sacrifícios comparativamente mais elevados. Depois, para além do cumprimento aos autarcas pela forma como os que aqui estão presentes e os que nas freguesias lutaram contra este flagelo, queria saudar os operacionais, todos, que mais uma vez cumpriram uma missão de abnegação ao serviço da comunidade. Estão aqui presentes alguns desses operacionais, representantes
de instituições que são sempre o que há de melhor no nosso país. Isso é muito importante. E eu queria agradecer-lhes porque todos esses operacionais foram essenciais foi um curto espaço de tempo, foi muito curto. Mesmo quando foi longo, no vosso caso, foi curto. Estávamos habituados a ter fogos com durações muito mais longas e com sem estas propagações instantâneas que conhecemos nos últimos tempos. E aproveitava para dizer que a minha presença aqui tem 3 significados. O primeiro é o significado de solidariedade. Estou solidário com todos. Compreenderão que haja uma palavra muito especial para os familiares das vítimas mortais. Porque se os danos materiais são, muitos deles de reparação muito difícil, as vidas desaparecidas representam um irreparável. Diga-se o que se disser, e naturalmente que ao falar com os familiares das vítimas, tentamos, de alguma maneira, compensar afetivamente essa perda, mas é irreparável. Portanto, em primeiro lugar, solidariedade, depois gratidão pela luta em condições muito difíceis perante um fenómeno novo, e depois a terceira palavra é naturalmente virada para o futuro. Eu percebo que em todos estes municípios se note uma capacidade não só de resistência durante aqueles dias e noites, mas agora de reconstrução. As pessoas já estão viradas para o futuro. Ainda muito em cima daquilo que viveram. E é preciso que continuem nessa disposição, e é preciso que o resto do país, todo ele, não apenas os responsáveis políticos, não apenas os responsáveis executivos nacionais, não apenas a União Europeia, que testemunhou a sua solidariedade, que é muito importante, mas que os portugueses e as portuguesas de todo o país estão a acompanhar isto e a vibrar com isto, mesmo quando estão distantes do ponto de vista geográfico, mantenham essa solidariedade ativa e militante para o futuro, para se retirar disto também lições que, como disse o Sr. Presidente, são fundamentais para mudar esse futuro. Eu aproveitaria para perguntar o seguinte: primeiro, em termos de extensão de área ardida, nós estamos a falar de uma extensão aqui no município, em termos percentuais, de quanto? Eu diria na ordem dos 60%, talvez. 60%. Que varia de município a município, uns tiveram mais, uns tiveram menos, uns tiveram 39%, 40%, 30%, outros 80%, 90%, mas 60% é muito significativo. Muito. Depois, em termos económicos, já encontrei ali 2 empresários. Pergunto, os danos em termos empresariais são, digamos, que tipo de extensão é que tiveram? Obviamente, na parte florestal, é evidente. Na parte agrícola? Na parte agrícola, são muito significativos, são muito, inclusivamente relativamente a todas aquelas pessoas certo. Que até o momento desenvolviam, para além daquilo que possa ser a sua atividade principal, aquilo que já Afonso de Barros chamava uma agricultura complementar, no certo. sentido de complementar o seu rendimento, certo. E, por outro lado, também uma componente que é muito importante no seio da nossa comunidade, que tem a ver com os reformados, ou seja, uma agricultura residual. E, portanto, esta é exatamente uma das situações mais difíceis de contabilizar, socialmente. Mas que, relativamente àquilo que é a capacitação de sobrevivência, na maioria destes casos, é-lhes completamente retirada por esta via. E, portanto, essa é uma das situações que nós relevamos com maior preocupação, quer no sentido do levantamento que estamos a fazer, quer depois naquilo que sejam as soluções e as próprias tutelas possam encontrar caso a caso para essas situações individuais. Para as situações individuais. E depois, diga-me o seguinte, em termos de habitações? Em termos de habitações, nós temos até o momento contabilizados
cerca de 77 habitações que desapareceram. A componente maior não são de primeira habitação. Penso eu que a diferença, ou digamos em termos da conta dos 77, são 29 de primeira habitação e o remanescente, que são 48, são situações, portanto, de segunda habitação. Sim. Agora é evidente que nestas de segunda habitação há aqui uma relação que muitas vezes as pessoas insistem a ter com estas terras, dado Sim, que é fundamental. Em forma de vida e em termos de capacidade de sobrevivência para si e para as suas famílias, foram para os grandes centros, mas assim que eventualmente o possam, regressam, portanto, às suas terras para aqui fazer o resto das suas vidas. Mas é evidente que há uma questão que eu acho que é importante e apelava aqui àquilo que é a palavra boa do Sr. Presidente da República, no sentido de haver uma preocupação maior naquilo que é a capacitação de gerar rendimento no contexto daquilo que é uma comunidade como a nossa. Nós sabemos da importância que neste momento a questão do turismo tem para as gentes destas terras e é evidente que nós, até por aquilo que é a utilização também muitas vezes menos boa das redes sociais, a componente nociva que tem existido num momento como este, relativamente àquilo que é o adjetivar de forma menos boa aquilo que é a situação da nossa paisagem no momento. Nós sabemos que estas terras e relativamente àquilo que tem sido o exercício também dos nossos mandatos, da importância que tivemos em tentar tornar a Serra como um espaço de visitação para as 4 estações. E hoje é evidente que esta questão da existência desta catástrofe vem minimizar aquilo que era uma capacitação que até agora nós efetivamente tínhamos. A Serra continua a ter as suas belezas, não foi no todo afetada no contexto daquilo que é este incêndio. Há um leque de equipamentos que são equipamentos ímpares que nós temos, quer no contexto do nosso Conselho, quer naquele que connosco fazem fronteiras, e hoje aqueles que visitam um espaço único como é o da Serra da Estrela, logicamente estão pouco interessados em saber se estão no Concelho de Ceia, se estão no Concelho de Oliveira, ou no Concelho de Gouveia, ou mesmo no Concelho da Covilhã, ou noutra situação qualquer. E por isso mesmo apelava exatamente a essa capacitação que o Sr. Presidente da República já por diferentes vezes o mostrou, de que a Serra da Estrela está cá, essencialmente aquilo que é o melhor e que vai demonstrar de uma forma inequívoca esta capacitação, são mesmo a sua gente. E, portanto... Mas essa é uma prioridade fundamental, a pensar no turismo, a pensar na imagem, a pensar na projeção interna e externa, se o que chama, do que é uma riqueza nacional. Que é uma riqueza nacional, em todas as suas vertentes, a Serra da Estrela, e como diz o Sr. Presidente, cobrindo municípios muito diferentes. E com uma capacidade de atração enorme, e portanto a mensagem tem que ser uma mensagem virada para o futuro e uma mensagem positiva. Aquilo que houver que fazer, ainda há pouco eu dizia isso aos empresários, de reconstrução, de apoio, de regeneração, eu vi que o Sr. Primeiro-Ministro e os vários ministros e a CCDR estão atentos a esse levantamento e essa intervenção rápida, mas é evidente que é muito importante depois haver mensagens positivas, e essa que é, aliás, uma das várias mensagens em relação a toda esta área que foi atingida, mas aqui especificamente a da Serra da Estrela é respeitante a uma parte dessa vasta área, é muito importante que passe essa mensagem positiva e que passe lá fora e que passe ao longo dos próximos meses. Portanto, se houver programações que venham a ser feitas, nomeadamente no período da transição do outono para o inverno e durante o inverno, do inverno para a primavera, a que um possa associar, para se mostrar que o Presidente da República está associado a essas realidades, que não são realidades de morte, são realidades de vida.
Não são realidades viradas para o que aconteceu no passado recente, são viradas para o futuro. Contam comigo. Contam comigo. Seja o que for, é o Festival de Cinema, É uma atividade cultural, É a riqueza do turismo patrimonial ou turismo natural ou gastronómico. Ou a questão dos percursos pedestres. Ou dos percursos pedestres, que é essencial. É o grande desafio que agora se coloca para estrangeiros, e na nomeadamente para jovens. Para jovens. Aí contam comigo e se sentirem que isso é sensível, é importante. Eu devo dizer que fiz o mesmo à saída da tragédia que afetou a zona do Pinhala, envolvendo Pedrógão, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Fui inclusive a um festival e fui sobretudo até uma prova de pesca desportiva, porque mobilizava muitos competidores estrangeiros. E, portanto, até no desporto, foi possível, em atividades, essas, por exemplo, dos percursos, são atividades em que se pode perfeitamente, com uma presença, chamar a atenção para o que está a ser feito, continua a ser feito e se mantém com uma forma de atração de pessoas nacionais e estrangeiras. Mas, no essencial, pela minha própria maneira de ser e porque entendo que isso é o que importa neste momento, é olhar para o futuro, a palavra de ordem. Olhar para o futuro. E arrancar para o futuro aquilo que não começou já, arrancar hoje, amanhã, o mais rapidamente possível. E nesse sentido, isso é bom sinal que os municípios estão em contacto permanente com o Presidente da Câmara. Bom, e nesse sentido, Sr. Presidente, o que vamos fazer hoje? Eu sei que foi à última hora que eu sugeria várias coisas. Vamos lá ver. Primeira hipótese, não sei, temos aqui os nossos valorosos bombeiros, acham bem ou mal eu dar um pulinho ao quartel e para, se houver lá gente, para transmitir uma palavra acrescida ou alargada de gratidão. Primeira hipótese. Segunda hipótese, ou segunda sugestão, seria eventualmente levar-me a ver aquilo que, na sua opinião, pode significar mais do que apenas o mostrar o que aconteceu, a sua preocupação virada para o futuro. Bom, vamos aí. Se fosse possível, gostaria de dar uma palavra aos familiares das vítimas, mas isso, naturalmente, temos que respeitar a sua privacidade, uma vez que essa é a soberana. E depois, se quiser mostrar um sinal de solidariedade que tenha havido, ou deixe nas suas mãos a condução das operações, porque isto foi tudo muito em cima da hora. Eu vim para o terreno, como sabem, por minha iniciativa, liguei-lhe a 10 horas. 2 menos 10 da manhã? 2 menos 10 da manhã, porque, enfim, tenho esse mau hábito de trabalhar nessas horas. 1h50 é mais... 1h50 é mais civilizado, e, portanto, a dizer que ia cá hoje, mais ou menos apontado, depois, por uma hora possível, e, portanto, eu deixo nas suas mãos fazer o que entender que é adequado e que entenda que é útil para esta se me missão. permite, aquilo que nós gizamos neste espaço temporal foi o seguinte: fazermos uma visita ao quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros de Ceia, que comungamos exatamente também em presença de bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros de São Romão, e depois faríamos uma visita, portanto, em termos de terreno, de 2 situações. Uma, do ponto de vista empresarial, dirigindo-nos à freguesia de Torais. Onde aconteceu aquilo que já me falou. Exatamente nessa freguesia, portanto, não é exatamente essa situação, é uma outra situação. Eu sei. E depois deslocarmos à parte sul do nosso concelho
haverá também a oportunidade para que o Sr. Presidente da República depois possa se ausentar no sentido da continuidade da sua visita, onde contactaremos com as vítimas em concreto, normalmente aquelas que se consubstanciaram no seu desaparecimento, na União de Freguesias de Vide e Cabeça, deslocando-nos lá duas ou três situações, uma delas, portanto, mesmo o CID, que foi onde esse acontecimento se efetivamente deu. Dando uma oportunidade, nessa circunstância, de a Associação, que tem exatamente aquela área territorial, portanto, para cobrir, que é a Associação Humanitária de Bombas Voluntárias de Loriga, de também com os seus homens nos poder lá receber para o início dessa visita. Sr. Presidente, para 1h50 da manhã digo-lhe que é um homem sem sono, porque eu durmo pouco. Essa fama eu tenho a fama, eu aproveito, mas vejo que o Sr. Presidente também estava muito esperto na hora que telefonei. Fiquei logo em firme porque pensei em tudo, menos que eventualmente fosse esta situação, embora estivesse exatamente à espera da visita da sua excelência, porque ontem tivemos exatamente na vida, em representação do Sr. Presidente da República, exatamente nas cerimónias fúnebres. Eu sei. E, portanto, estava eu vou explicar-lhes, eu optei para não criar discriminações, por não estar presente, por estar o maior número, se não mesmo a totalidade dos familiares aqui. Em todos os municípios já percorri, eu ainda vou percorrer nos próximos dias. Mas não ir a nenhum funeral especificamente para não melindrar todos os demais. E, portanto, fiz-me representar, assinalei a minha presença, não estando presente fisicamente, porque não era possível estar pelas marcações, porque, sobretudo, já tinham decorrido alguns funerais quando vim para o terreno. E era muito injusto estar a discriminar. Já basta nós, tantas vezes, vermos discriminações em vida, nada pior do que discriminações por morte. Vamos, Sr. Presidente? Vamos. Aqui, na presença de duas instituições, uma que tem aqui a sua sede e o seu quartel, e a outra que está presente, e em boa hora foi possível que viesse aqui estar presente também, queria agradecer-vos a dedicação, já referida há pouco, nos últimos dias, nas últimas noites, que começou às 6 da manhã. 6 da manhã, de 6 domingo, e 3 minutos. E que, em rigor, não parou até hoje. Foi a madrugada, o fim da madrugada, domingo, o dia de domingo, a noite de domingo para segunda, a noite de segunda, e depois não parou. Normalmente, quando se olha para os incêndios, quem vê à distância tem a noção de que a tarefa termina, a missão se cumpre num determinado momento. E ela prossegue para além desse momento. E ela é muito mais do que o combate apenas aos focos. É, melhor aproximar-se, é a missão de salvaguardar a vida das pessoas. Primeira prioridade. De para isso evacuar pessoas, de ajudar no alojamento provisório, transitório, acompanhar o que se passa depois do rescaldo, que é longo e difícil. E aquilo que parece muito simples, e que as pessoas que estão a ver à distância reduzem a uma noite, a um dia, 2 noites, 2 dias, é muito mais longo e muito mais exigente do que isso. E aquilo que eu vim aqui dizer-vos é que agradeço em nome de todos os portugueses a vossa dedicação, a vossa abnegação e a vossa coragem em condições novas, diferentes das conhecidas, muito difíceis, e quando aquilo que está em causa
São muitas, muitas, muitas vidas humanas a salvar. E são muitas populações com pessoas de carne e osso lá dentro a salvar. E não é possível estar em toda a parte. Mas é possível fazer o que fizeram. É o impossível, o quase lutar contra a sensação de impotência para, nessas circunstâncias, cumprirem uma missão que assumiram como missão de vida. E eu queria agradecer-lhes isso. Às vezes só se agradece muito tempo mais tarde, agradece em períodos que são períodos curtos, ao longo do ano, e eu quis vir rapidamente visitar município a município, corporação a corporação, associação humanitária a associação humanitária, encontrando o maior número de operacionais, homens e mulheres, para vos dar esta palavra. Muito obrigado, em nome de Portugal e em nome dos portugueses deste município, dos portugueses de todos os municípios de Portugal. Muito obrigado. Câmara e do vosso comandante e dos responsáveis da vossa instituição, queria dizer-vos como agradeço aquilo que foi a vossa dedicação, dias e noites muito difíceis. Eu sei, o Sr. Presidente contou-me e depois vi no caminho para cá, fora o que vou ainda ver, que realmente esta foi uma área do território do município muito fustigada, muito castigada, com o que eu chamo um fogo importado, porque vem de fora, mas hoje já não há fronteiras, os fogos não conhecem fronteiras de concelhos, e que se propagou muito rapidamente e em condições muito, muito difíceis, até pela orografia, pelo terreno, combater este fogo. Está imensamente grata e tem razão para sentir orgulho, porque estão a servir essa comunidade, estão a servir pessoas que não são só nem sobretudo os familiares ou os parentes, são as pessoas que integram uma comunidade e que dão sentido a uma história e a umas raízes e uma ligação. Excelentes. Muito obrigado, porque este desafio foi o mais difícil que todos nós, como país, defrontamos neste tipo de tragédia desde sempre. Que nos lembremos. Nós não nos lembramos de outras tragédias que aconteceram, Travões de Terra e outros assim. Houve incêndios, houve inundações horríveis e cheias horríveis, houve incêndios que tiveram vítimas, mas realmente haver neste espaço de tempo tão curto um somatório em termos de focos tão incêndio, tão intenso de calamidade, não tínhamos conhecido. Não tínhamos conhecido a democracia, eu não me recordo, e já sou, enfim, velhinho, de na minha vida ter havido nada que se parecesse. E dizem os especialistas, nada que se parecesse, mesmo em termos de virulência do fogo, de velocidade de propagação, de mudança de ventos, de tudo o que pudesse imaginar. Em curto espaço de tempo.
não foi um fogo com uma duração longa, como eram os fogos clássicos. Portanto, muito obrigado pela vossa coragem e pela vossa dedicação.